Mas nós vamos conversar aqui hoje um pouquinho, queria dizer a todos que estão nos acompanhando aqui nessa live, nessa tarde, que nós vamos falar sobre a luta das mulheres em tempo de pandemia, né? Nesse processo que nós estamos vivendo com o coronavírus. E queria aqui me apresentar, eu sou Rosina de Jesus, militante, começo minha militância no movimento em defesa da moradia, de uma moradia para todos. Sou militante também no movimento de mulheres, do movimento negro, das questões sociais como um todo. Então, aqui, dizer que essa afinidade, né, ter convidado a deputada Alice Brandão também é no sentido que nós temos muito em comum. Então, eu queria agradecer a todos que estão aqui e todas que estão acompanhando essa live e dizer que esse assunto é muito pertinente, ela está aí atual, porque as mulheres são a maioria da população do nosso país, e isso se faz importante falar sobre nós. Então, dessa forma, eu queria aqui dizer que estamos nessa tarde com a cantora, compositora, deputada estadual pelo 3º mandato, a nossa figura master, uma pessoa conhecida nacional e internacionalmente, Leci Brandão. Nada menos, nada mais que Leci Brandão aqui com a gente nessa tarde. E queria que a senhora falasse um pouquinho aí sobre a senhora, pois aqui muita gente já sabe, mas é importante que muito mais pessoas conheçam e saibam dessa mulher guerreira internacionalmente conhecida. Rosina, para mim é uma emoção, na verdade, muito grande estar fazendo essa live com você, ter sido convidada por você, é um privilégio para mim. Eu vou ter que lembrar de 2009, quando eu a conheci, e você me fez uma pergunta durante aquele período, né, que era a pré-candidatura, pré-campanha, pré-tudo, se eu fazia imposto de renda. Não, eu vou esquecer isso. Aí eu falei para você, não, eu sempre fiz meu imposto de renda direitinho, nunca tive problema, não. Ela disse, não, porque mulher negra, quando tem assim uma oportunidade de poder ocupar, né, algum cargo público, ou poder, né, público, o pessoal pega uma lupa e fica descobrindo para ver se tem alguma coisa errada. Então eu disse a você o seguinte, que enquanto eu estivesse olhando de frente para o rosto da minha mãe, para os olhos da minha mãe, eu não ia me preocupar nunca com essas coisas, até porque se eu fizesse alguma coisa errada na minha vida, eu não ia conseguir encarar minha mãe. Minha mãe se foi ano passado, dia 26 de julho, mas eu estou encarando Dona Margarida, que é sua Sim. mãe, né? Encaro Dona Marli, que é a esposa do seu Paulino, né? Encaro tantas senhoras incríveis, da Dona Santinha, que é a mãe do nosso chefe de gabinete. Enfim, a vida continua da mesma forma, porque eu jamais vou esquecer as coisas que minha mãe me ensinou. E quero dizer a você que, quando eu a convidei, foi a primeira mulher que eu convidei para vir para o nosso mandato, você disse que acordava à tarde e que não podia ter essa responsabilidade, mas que você iria indicar a Silvia. E a Silvia foi quem pegou o barco. Tenho muita honra de ter a Silvia como nossa secretária, que foi você que trouxe a Silvia, né? Uhum. E a gente está aí desde 2010, nós estamos em 2020 agora, estamos aí, graças a Deus, com uma vida, com uma caminhada transparente, uma caminhada de muito respeito às pessoas, e principalmente eu ampliei, né, na minha caminhada o conhecimento com mulheres e homens de São Paulo que se dispuseram a nos dar essa força para que a gente entrasse na Assembleia Legislativa. 3º mandato, graças a Deus, devo isso a vocês, e você vê como é que é o tempo. Né? Naquele dia a gente conversou, eu não era nada, não tinha nada a ver com a política e nem com o parlamento. Hoje nós estamos no 3º mandato e eu tenho o maior prazer de estar conversando com você, que é uma pré-candidata aí à vereança de São Paulo. Deus abençoe você, proteja e ilumine, não só você, como Dona Margarida, Roberto, né, Eliane e Isabel, que é a sua irmã. Muito prazer, viu? Deus te abençoe.
eu quero começar essa conversa lendo uma letra, que é essa música que a senhora colocou aí de fundo, que é uma música do Martinho da Vila, e que a senhora sempre interpreta nos seus shows, né? Pela relevância que ela tem. E essa música, lógico, além de tocar em mim de forma muito forte, com certeza toca para muitas mulheres, né? Que é a música Cidadã Brasileira. Que ela diz exatamente... O enredo faltava o samba. O enredo estava pronto, faltava o samba. Ela diz exatamente, mulher brasileira que vai ao mercado e pechincha na feira. Mulher brasileira. A bem-sucedida e a que está mal de vida, sem eira e nem beira. Mulher brasileira. Cidadã brasileira. Ela é delegada, ela é deputada, prefeita e juíza. Uma grande mulher com um grande ideal é o que a gente precisa. Sempre foi retaguarda, mas vai para a vanguarda de modo viril. E há esperança no futuro do Brasil. Fiz amor com ternura, com uma doçura de fêmea guerreira. Para você vai um samba, cidadã brasileira. Deputada, eu queria que a senhora falasse um pouquinho que nós estamos vivendo um momento de grande dificuldade na saúde, principalmente, mas não só. E, mais uma vez, as mulheres estão na linha de frente, na retaguarda, como diz a música, mas, ao mesmo tempo, fazem parte do grupo de maior vulnerabilidade, né, essas mulheres. Queria que a senhora começasse dizendo qual foi a inspiração para gravar essa música, que foi uma gravação de um LP, como a senhora diz, nós estamos no tempo do LP, de 1990, e como a senhora vê essa cidadã brasileira hoje? Olha, veja bem, eu já tinha fechado o repertório, né, desse LP, mas faltava o samba enredo, né? Aí eu liguei para o Martim e falei, Martim, olha, vou fazer um LP assim, assim, assado, mas tem músicas de alguns estados, não é só do Rio, nem de São Paulo, tem outras coisas, mas eu gostaria que você fizesse, porque eu gosto muito do Martinho, sabe, sempre foi um guru para mim, e ele mandou essa letra maravilhosa, enfim, e realmente, quando você fala da sua identidade com essa letra, tem realmente tudo a ver, porque você vem de origem humilde, você foi uma pessoa que batalhou muito para chegar onde você chegou, você inclusive diz que essa questão sua de militância, né, começou pela influência também da Ana Martins, a deputada, sempre deputada Ana Martins, que é do PCdoB, você teve a oportunidade de trabalhar com ela, você continuou estudando, você se formou, né, graças a Deus, e a gente percebe o seguinte, isso foi feito em 90, nós estamos em 2020, mas tem muita coisa que não avançou, tem muita coisa ainda para acontecer nesse país, para que dê para a gente um espaço digno, um espaço de merecimento que a mulher negra tem, mas nós estamos aí, né? Posso dizer assim, agora todo mundo está usando isso, na linha de frente, né? Nós estamos na linha de frente dessa política inclusiva de brigar pelo social, brigar pelos menos favorecidos, pelos mais vulneráveis. A gente continua fazendo isso, porque esse país deve muita coisa para a gente. Eu escuto muita gente do movimento negro falar em reparação. Eu quero saber quando é que essa reparação vai, sabe, acontecer, porque ela ainda não aconteceu. Infelizmente, o tempo passa, mas o Brasil está pior. Nós temos uma pessoa totalmente desqualificada e com falta de responsabilidade, falta de compromisso, falta de humanidade, falta de tudo, falta de amor, né? Então, a nossa luta cada vez mais tem que ser fortalecida. Que não tem política para as mulheres, né? Exatamente. Então, é isso aí. Ela está totalmente atual. O cidadão brasileiro está atual e você tem a ver com essa letra também. É por isso que nós temos que sempre estar cantando, né? Interpretando essa música, porque ela nos ajuda a continuar lutando pelos nossos lugares, pelos nossos espaços, para diminuir essa desigualdade que ainda existe
sobre as mulheres em espaços necessários de representação. Então, acho que, como a senhora disse, a música está extremamente atual, sempre, né? Então, dizer que a senhora o Martinho, já desde sempre, em 1990, processo de redemocratização do país, a gente já estava ali dizendo o que era a importância das mulheres estar nesse lugar. E aí dizer, deputada, que entre nós, mulheres negras, a gente costuma dizer o seguinte: nossos passos vêm de longe, até de uma militante que a senhora conhece muito bem, também que é do Rio de Janeiro, que é da nossa querida Sandra Werneck. Essa uma frase que ela costuma dizer Jurema sempre. Werneck, né? Jurema Werneck. Ela está exatamente. E por isso, sempre para mim é uma lição estar com essas mulheres, que sempre é um grande aprendizado, né? Ouvir as histórias delas, da Sueli, como ouvir a história da senhora também, né? Isso nos fortalece, é que faz a gente se manter de pé para continuar na luta. Então, eu queria dizer que o quanto é importante para mim estar junto com essas mulheres, estar junto com a senhora nesses ensinamentos todos os dias, né? Estar ali, por exemplo, na Assembleia Legislativa, na qual a gente vive tantas situações, a senhora que teve que enfrentar uma grande batalha logo que chegou, mesmo sendo uma mulher conhecida, e que, ao chegar ali, houve uma certa subestimação dali quem estava, dizendo se realmente a senhora ia ser uma deputada, ou se ia ficar fazendo um sambinha, né, como foi dito para a senhora. Então, é dizer o quanto a gente tem em comum nessa nossa caminhada, e ao abrir essas portas para que a gente possa ocupar e mostrar a que a gente veio, dizer da minha gratidão sobre isso. Então, se a senhora pudesse definir em uma lição de vida o que te ajudou a construir essa carreira de sucesso como artista e essa parlamentar super respeitada que a senhora nesses 3 mandatos, e exemplo, né, para outras que chegaram, o que a senhora diria, né, somente para todas as mulheres, mas em especial para nós, mulheres negras? Olha, veja bem, Rosina, eu tenho muita consciência de que a vida de qualquer mulher negra nesse país é uma vida pautada por dificuldades, né? A gente conhece a dificuldade desde que a gente nasce, enfim, as oportunidades nunca vieram para a gente de forma fácil. Eu me lembro que para conseguir o primeiro emprego eu tive que ter a ajuda de uma amiga branca que tinha um irmão que trabalhava numa empresa, e ele disse: Alessi, vai lá, vai fazer a prova, e se ela passar, ela não vai ficar reprovada no psicotécnico, porque eu era sempre reprovada num tal de psicotécnico, eu sabia que eu não era maluca, né? Depois é que eu fui entender que a cor da minha pele é que dificultou a minha entrada em outros lugares. Então, assim, eu fico muito, muito feliz, muito grata a Deus e aos meus orixás, porque eu conheço um monte de mulher negra, assim, mulheres fantásticas. Conheci Lélia Gonzalez, Sueli Carneiro, enfim, muita gente, a própria Jurema, as meninas lá do Crioula, Matilde Ribeiro, que me deu a oportunidade de ir para o Conselho, e no Conselho eu conheci um monte de mulher, Olívia Santana, enfim, era muita mulher cabeça, entendeu? Que eu vi na minha frente. E elas diziam assim para mim: nossa, a gente adora você, você é a nossa referência. Eu falei: gente, essas mulheres são todas estudadas, formadas, sabe? Todo mundo tem título, tem graduação, tem que... O que elas estão vendo em mim? Que referência é essa? Mas não é porque talvez a minha humildade e a minha forma de ver a vida, a arte foi que contribuiu para isso. Porque na arte foi que eu coloquei as minhas ideias, do meu jeitinho, olhando as coisas como se eu fosse uma jornalista, entendeu? Não sou a Karina nem sou a Carla, mas eu sempre observei as coisas, né? Então, a senhora sempre diz que faz da arte um instrumento de luta, né? Instrumento de luta. Então, eu sempre lutei por todo mundo. Eu não entendia nada de política, nem de teoria, nem de tese, nem academia, absolutamente. Eu
fiz música no trem, eu fiz música dentro de lotação, dentro de ônibus, enfim, e sempre visando as coisas que me emocionavam, que tocavam o meu coração. E com isso, eu ganhei o título de cantora de protesto, eu já fui chamada de xiita, de quizumbeira, não sei o quê. A Alessi só quer arrumar problema. E um amigo meu falou um dia assim para mim: olha, Alessi, presta atenção, você nasceu mulher, você é negra, você é preta, você só quer falar de problema, como é que você quer que a mídia goste de você? Não vai gostar nunca. Mas eu não me importei com isso, não. Eu continuei sendo fiel à minha consciência. Eu sempre fui fiel e obediente às coisas que minha mãe me ensinou. Minha mãe sempre disse o seguinte: ande de cabeça erguida, só queira aquilo que é seu, não mexa em nada de ninguém, entendeu? Agora, tenha brio e não leve desaforo para casa. Ela sempre falou isso para mim. Agora, respeite sempre toda e qualquer pessoa. E foi dessa forma que eu construí a minha vida, entendeu? Desse jeitinho. E hoje eu fico feliz de ver que as mulheres negras, claro, houve uma evolução, os coletivos, as entidades e tal brigaram muito para que a gente pudesse criar, dentro do movimento negro, dentro da população negra, espaços, né, de mais respeito, de mais visibilidade. E quando eu encontro jovens negras, entendeu? Hoje, todo mundo com esses cabelos maravilhosos, com essas tranças, essas roupas, entendeu? Todo mundo falando de Abayomi e todo mundo falando da religião de matriz africana. Eu fico muito contente porque eu acho que, de alguma forma, indiretamente eu contribuí para isso. Porque na época que eu comecei, lá nos anos 70, enfim, que ninguém queria nem ouvir mulher falar, nem cantar, nem nada, e eu assumi pautas muito difíceis e delicadas, eu acho que ali começou a minha missão. Eu comecei a minha missão lá atrás. Foi quando eu comecei a gravar, comecei a ter o primeiro disco e fui embora. Depois eu fiquei 5 anos sem gravar por causa das músicas que foram consideradas músicas de protesto. E é por isso que essas, eu digo meninas, que vocês são todas meninas para mim, eu estou com 75 anos, entendeu? Falam para mim que eu sou referência, mas foi uma referência sem ter esse foco. Eu nunca quis ser referência de nada. Eu sempre fiz as minhas coisas de forma muito natural. Agora, sempre respeitando toda e qualquer pessoa. É por isso que as nossas histórias são muito parecidas, né? A senhora sempre diz para a gente que a senhora veio da fábrica, a senhora pegava o trem. As nossas mulheres também, muitas, né? Eu, como outras, também viemos de fábrica, viemos de lá da base, que a gente chama, num processo de romper essa cultura que estava aí colocada para a gente, que a gente jamais ia chegar num lugar de visibilidade. Então, dizer que a senhora está nesse lugar tem essa importância para que a gente possa caminhar, se fortalecer para ocupar outros lugares. Então, as nossas histórias, quando a senhora fala somente do que aprendeu com a mãe, nós também aprendemos isso com as nossas mães, né? Como a senhora cita aí, Dona Margarida e outras, as nossas mais velhas, que a gente chama. Então, disso que a gente traz de casa, essa educação, esse respeito, é respeitar o outro, é saber que é dessa forma que a gente tem que se comportar na sociedade, né? Respeitando as mais velhas, a sua história, a sua vivência, tudo aquilo que eles tiveram, somente as nossas mulheres tiveram que romper. Então, o quanto é importante a gente ter essas mesmas histórias e ter exemplos para que a gente possa ter essa superação. Então, é sempre muito grato, assim, ouvir a senhora contar isso, que nos fortalece demais. E aí, deputada, diante disso, a gente sempre diz o seguinte: as mulheres pobres e negras, como a gente já está aqui conversando, estão sempre na linha de frente, mas também são as mais atingidas nesse momento, em qualquer crise, né? E nesse momento, mais uma vez, são as mais atingidas. Agora, com a quarentena, a gente está vendo o número de casos de violência, né? O aumento de casos de violência, a gente está vivendo um processo de isolamento social, onde as mulheres estão em casa, mas os homens também estão, então vivem mais diretamente com seus agressores ali. Muitas das nossas mães, das nossas mulheres, são chefes de família, que a gente chama de mulheres e mães solos,
que estão no mercado informal, muitas vezes sem renda, né? E vivendo esse momento tão difícil dessa doença que vem aumentando, infelizmente, a cada dia na periferia. Dizer para a senhora que, nesse ano, principalmente, né, que nós estamos aí, mesmo num momento tão difícil que a gente está vivendo, mas existe um processo eleitoral em curso, mais mulheres nos parlamentos, né, e nos cargos de poder e decisão, faz a diferença, né, para poder enfrentar essas pautas, enfrentar essas questões e diminuir essa desigualdade? Ó, veja bem, eu não sei se você concorda comigo, mas a sociedade brasileira ela tem muita dificuldade, né, de entender e compreender que a população negra, as mulheres negras, fazem parte da história desse país. Elas ajudaram, né, a criar, né, muitas mulheres e muitos homens que são de famílias famosas, famílias que têm um poder econômico enorme, famílias que sempre foram donas de cidades, enfim, e o Estado de São Paulo, inclusive, a gente sabe como é que é o negócio, né? São 645 municípios, mas a gente sabe que cada município tem um dono, tem uma família lá que é dona do negócio e consegue fazer, né? Eles formam seus feudos e está tudo certo. Veja bem, a hora que houver, acabar essa resistência de achar que a população negra não tem direitos, não tem merecimento, né, até pela luta, até por tudo que ela construiu, o dia que isso diminuir, acabar essa resistência, é claro que a gente vai chegar no nosso lugar de fala, porque o nosso lugar de fala, na verdade, é dentro do parlamento. Mas, contrariamente, né, o que acontece? Nós não vemos as nossas caras no parlamento. Mulher negra, então, é muito difícil, né? Haja vista o que aconteceu na Assembleia Legislativa, que nós perdemos agora recentemente a doutora Teodosina. Ela foi eleita nos anos 70 e eu fui a segunda que cheguei em 2010. 10. Né? 30 anos depois. Um intervalo enorme, né? Um intervalo imenso. Então, veja bem, eu estou feliz, por um lado, porque devagarzinho, paulatinamente, nós estamos chegando lá. Tinha eu, agora já tem mais 3 lá na Assembleia, entendeu? Acredito que em 2022 aumente mais um pouco, se Deus quiser. E eu percebo também a força da mulher negra. A mulher negra do Estado de São Paulo, ela tem mostrado, entendeu? Em vários ângulos, que ela está na luta, que ela é corajosa, que ela está a fim de enfrentar, entendeu? O que vier, porque ela tem condição disso. A mulher negra é muito forte. Ela é tão forte que ela consegue sobreviver, embora com tanta adversidade, com tanta coisa contra ela, entendeu? Que a própria sociedade brasileira faz isso com a mulher negra. Mulher negra é importante para quê? Se tiver um corpo bonito, é gostosa, né? É a boa cozinheira, é a boa lavadeira, enfim, é a boa babá, né? Para isso ela é boa. Agora, se ela quer desviar desse caminho e procurar o seu caminho cultural, sabe, o seu caminho intelectual, aí vem sempre aquela frase, a primeira mulher não sei o quê, a segunda mulher não sei o quê. A gente tem que acabar com isso, porque são muitas mulheres, hoje em dia, que têm competência, têm aptidão, têm qualidade, têm inteligência para ocupar lugar nos parlamentos desse país. A gente tem que acabar com esse negócio de cota, sabe? A gente não precisa de cota no parlamento, não. Não é cota, não. A gente tem que ter lugar lá, tem que ter assentos nesses parlamentos por causa da nossa capacidade. É um direito. A negra é muito capaz. E quando eu falo da importância de ter mulheres como a senhora nesse parlamento, nesse momento de quarentena, principalmente, a senhora apresentou projetos de lei bastante relevantes, né, para enfrentar essa pandemia.
senhora gostaria de falar de alguns desses que a senhora apresentou, que tem Não, uma importância muito grande para a sociedade, principalmente para o povo de São Paulo? olha bem, não tem nem questão de quantidade de projetos, tá? Mas tem o álcool gel na cesta básica, que é uma coisa que todo Uhum. mundo precisa usar esse álcool em gel, e nem todo mundo na periferia recebeu, a gente sabe Tem disso. condições? Você, inclusive, é testemunha disso aí, né? Que tem lugar que não tem nada, bom, Uhum. não tem nem água, quanto mais álcool em É. gel. Tem projeto falando sobre a questão não pode vedar, tem que vedar corte de inadimplência de cidadão, cidadã, que não pode ter condição de pagar água, não tem condição de pagar luz, não tem condição de honrar essas contas, porque está sem dinheiro. Então, nesse momento, vamos procurar, sabe, vedar essa cobrança, essa inadimplência. É, porque Outra muitas dessas questão, mulheres estão sem trabalho, sem renda, né? Então, exatamente, exatamente. ter esse direito agora vai ajudar muito para que eu tenha uma preocupação a menos, né? Suspender a questão de cumprimento de mandado de reintegração de posse, sabe? Que absurdo, não pode acontecer isso nesse momento, não pode ter despejo de ninguém, Sim. sabe? A gente não está querendo que as pessoas agora vão ficar sem pagar, não vai cumprir seus compromissos. Sim, Vai. as pessoas cumprem sim, mas acontece que é um momento, é uma emergência, é calamidade pública que Uhum. o governo fez aí. E nós, dentro dessa questão das calamidades, da calamidade pública, nós apresentamos esses encaminhamentos aqui. E vamos esperar que esses projetos, aliás, os projetos dos deputados, é uma coisa que está sendo muito cobrada na Assembleia, para que acabou a questão que era principal, que eram os fundos, né? Já foi votada a calamidade pública, e já foi votada também a questão de salários dos deputados, enfim e tal. Eu votei contra a questão dos salários dos trabalhadores da Assembleia, chamo de trabalhadores da Que Assembleia, somos, né? não pode mexer nisso aí, tá? Eu sou contra descontar dessa gente. E, a partir de então, nós vamos ter que começar a ver os projetos de deputados. E tudo que eu estou falando para você foram projetos de lei. Tem o 147, o 148 e o 146, né? O Que que eu são falei para para as você. medidas emergenciais, né, deputada? Para Medidas atender emergenciais. Essa é a palavra essas correta. famílias que mais precisam, e principalmente as mulheres que precisam dessas medidas para poder ter uma estrutura para tocar, né? Eu quero até aproveitar, vou ser oportuna, cumprimentar não, dar um abraço assim, virtual, para todos os nossos assessores e assessoras que estão ajudando aí, sabe? A periferia, o pessoal está indo para dentro mesmo, distribuindo cesta básica, cada um está se virando como pode. É cesta básica, é álcool em gel, comida para valer, quer dizer, feijão, arroz, açúcar, Uhum. sabe? Óleo, né? Isso o pessoal está fazendo assim. Eu não sei nem como é que eles estão arrumando tudo isso, mas eles estão correndo atrás, estão conseguindo e estão entregando. Eu não posso sair, porque eu estou na pandemia, não posso sair de casa, mas que a minha equipe está na rua, está na linha de frente aí ajudando e também fazendo vídeos, né, para defender os profissionais da saúde, Sim. porque o que aconteceu em Brasília foi uma vergonha. Enfermeiras e enfermeiros estando lá e dizendo que as vidas deles também importam, e chegar esse pessoal do louco, entendeu? E empurrar, né? Empurrar. Sempre eles são covardes, é homem grandão, forte, empurrando as mulheres, entendeu? São essas mulheres brancas, entendeu? Racistas, que ficam também querendo bater no povo que está pedindo auxílio, que você agora não pode botar mais o pé em Brasília. Qualquer pessoa que põe o pé em Brasília que tem a cara de povo, eles vão lá para querer bater nas pessoas. Então, isso é um absurdo. E a gente não pode permitir que essas coisas aconteçam. É um bando de covardes, entendeu? Por isso que ter parlamentares como a senhora que apresenta projetos tão substanciais, que atende, né, emergencialmente essas famílias, é extremamente importante. E também a gente tem aqui, sabemos que a senhora já apresentou outros projetos também alusivos às mulheres, que é bom sempre a gente ressaltar, né? Nós temos aqui um projeto de lei, que é o 1130 de 2017, da prevenção A da violência violência obstétrica, né? obstétrica. Exato. Que na qual nós fizemos Exato. debate, né? E sabemos o quanto
essas mulheres mais pobres, e a maioria, as mulheres negras, sofrem essa violência obstétrica ainda quando do processo de necessidade de usar a saúde pública. Tem o Outro ensino da Lei Maria da projeto, Penha, tem o né? Ensino Maria da Penha, que é importante para a gente combater a violência, né, ensinar para os mais jovens, principalmente, a importância de respeitar as mulheres, né, e de saber que existe essa lei que protege essas mulheres, que até então, antes, não tinha nenhuma lei que pudesse dar uma proteção a ela, e a conquista da Lei Maria da Penha foi uma luta dos movimentos de mulheres e de parlamentares como a senhora, que muito fizeram para que a gente tivesse uma lei que nos garantisse esse enfrentamento à violência doméstica. E a senhora também tem mais um projeto de lei, né, que institui a Semana Estadual da Conscientização sobre os Direitos das Gestantes no estado de São Paulo. E tem as doulas, né, deputada, com quem a gente sempre... Essa luta está custando para a gente vencer, mas a gente não vai desistir. Nós vamos continuar insistindo nesse projeto de lei. É o 250, de 2013, hein? Nós estamos em 2020. Mas eu não sei o que acontece, que o pessoal tem verdadeiro pavor de aprovar, sabe, a presença de doulas. As doulas não vão para lá para substituir o médico, elas não vão querer tomar o lugar das enfermeiras, nada disso. É uma coisa apenas de apoio, que é antes do parto, durante e depois. Elas são pessoas que conseguem colocar a parturiente de forma calma, ajuda psicologicamente, entendeu? Dá toda uma situação, uma estrutura de calma para que ela tenha seu filho de uma forma, sabe, bem tranquila. É apenas isso. São pessoas muito importantes, as doulas. Com certeza. E nós temos aqui o Dia Estadual da Mulher Negra, né, que é uma lei que a senhora também aprovou. 25 de julho, né? 5 de julho, exatamente, foi em 2013. E queria que a senhora falasse um pouquinho da nossa medalha Teodosina Ribeiro, que é o marco do mandato, que teve a querida Cláudia Luna, que nos ajudou a apresentar esse projeto, que se tornou uma lei de resolução, e que a gente homenageia grandes mulheres, na sua maioria mulheres negras, que estão aí fazendo grandes trabalhos com as mulheres, né? Somente na ponta, como a gente diz, e que nós sabemos sendo grandes lideranças que às vezes não têm a oportunidade de ter a visibilidade de apresentar o seu trabalho. Então, seria bom se a senhora falasse um pouquinho dessa medalha, o quanto tem sido lindo cada ano, que infelizmente não podemos fazer esse ano, né? Exatamente. Mas tem sido... O que é a medalha para a senhora? Para mim é uma honra muito grande, até porque eu, na condição de parlamentar, que eu fiquei conhecendo a história da doutora Teodosina, e quando você, Cláudia Luna e outras mulheres importantes que conseguiram fortalecer o nosso mandato, trouxeram essa ideia, eu não podia imaginar nunca que a gente ia ter a oportunidade de levar para dentro da Assembleia Legislativa, para o principal auditório lá, que é o Juscelino Kubitschek, levar essas mulheres para serem laureadas com a medalha Teodosina. Para mim foi uma coisa assim muito, muito honrosa. Eu não sou vaidosa, mas que a gente tem, sabe, esse orgulho, essa vaidade. Tem mexido nessa Assembleia, tem mexido, né? A gente mexeu mesmo, porque a maioria das mulheres que vão lá são mulheres negras, mas o prêmio não é só para mulher negra, são mulheres que lutam, mulheres que dentro da sociedade populares, né? O seu papel, mulheres de comunidade, né? Mulheres trabalhadoras, empregadas, servente de escola, juíza, né? Médicas, sociólogas, enfim, tudo quanto é mulher em São Paulo que tem uma notória, né? Um notório conhecimento em relação à questão do social, elas já receberam essa medalha, tenho certeza disso. E vamos continuar homenageando as grandes mulheres, porque nós temos mulheres valorosas aí na nossa cidade, no nosso estado, no nosso país, e que precisam dessa visibilidade, precisa desse espaço. Então, deputada, iniciando, né, dizendo se há importância das mulheres ocuparem esses espaços de poder, com certeza nós precisamos de mais Lecyr Brandão para poder
né, fazer com que esse parlamento, de fato, tenha a nossa cara, né, a cara do povo, a cara dessas mulheres que tanto nos representam. Este ano teremos as eleições municipais, mas será mais uma oportunidade de eleger mulheres para as câmaras, né, de vereadores e prefeituras. Hoje a média é de 10% de representação das mulheres nos municípios. A gente sabe que essa disputa muitas vezes é injusta e desigual por conta que o poder econômico fala mais alto e a gente sabe que uma disputa é uma disputa muito difícil. Como a senhora vê as pré-candidatas mulheres, principalmente de mulheres negras, já está passando da hora da gente ver essas caras no parlamento? A gente até já falou um pouquinho sobre isso, mas você não acha que já passou da hora de a gente ter mais mulheres negras, mais homens negros, jovens negros e negras nesse lugar para poder falar disso tudo que a gente vive, dessas desigualdades, dessas diferenças, e o parlamento é um espaço para isso? Com certeza. Veja bem, você falou de uma questão aí que é fundamental, da questão da política, né, que é o poder econômico. Tanto é que, por que o parlamento é recheado de gente de família nobre, entendeu? É neto de prefeito, primo não sei de quem, entendeu? Todo mundo tem parentesco em pessoas que já fazem parte daquela política, né? A política antiga desse país. Tanto é que, se você observar, quando você olha para o Brasil, você vê que a região norte tem uma família, a região nordeste tem outra, entendeu? A Bahia tem um, Pernambuco tem outro, Pará tem outro, é todo mundo conhecido. Não tem ninguém que a gente desconheça. Por quê? O poder econômico é ele quem rege essa questão de campanhas, né? Campanhas eleitorais, uma coisa muito complicada. A gente sabe que tem também projetos aí da questão da isonomia, né? de terem mulheres e homens no mesmo número dentro dos parlamentos. Isso é uma coisa que eu gostaria muito que acontecesse um dia, mas por enquanto está difícil. Então, veja bem, a gente não pode perder o foco e nem pode perder a coragem e não pode perder a esperança. Eu acho que nós temos que... Acho não. A gente tem que acreditar, sabe, que dias melhores virão e que vai chegar o momento, entendeu, de nós disputarmos pau a pau com toda essa gente. Porque sempre tomaram lugar o tempo inteiro. Chega, tem que mudar, tem que haver uma transformação, tem que haver uma mudança, até por questões de legitimidade. Como é que você vai defender uma população que é considerada e é a metade da população brasileira, se você não tem os representantes dentro das casas legislativas, você não tem no executivo, não tem no poder judiciário, você não vê a cara preta em lugar nenhum, entendeu? Quando você vê, vira matéria, é uma surpresa, e quando não deveria ser mais. Eu acho que quem tiver consciência, e isso eu estou falando agora para a população negra, por favor, coloque os seus legítimos representantes, as suas legítimas representantes dentro do parlamento, para que a gente possa ter a oportunidade de ver as nossas demandas sendo discutidas por essas mulheres. São mulheres fantásticas, mulheres que têm capacidade, têm inteligência, já mostraram o seu trabalho. Tem mulheres aí que já estão trabalhando há quanto tempo, já criaram tanta coisa, já construíram muita coisa legal, entendeu? Então, é hora delas irem para o parlamento, para a Câmara de Vereadores, para as prefeituras, enfim, e botar para quebrar, porque a mulher negra não brinca, não. A mulher negra é séria. Não vai para lá com sentido de se dar bem ou poder fazer, sabe, situação, fazer acordo, sabe aquela coisa de acordo, lugar da mesa, que ninguém vê, enfim, a gente não tem essa história, não, é diferente. O nosso papo é diferente, entendeu? A nossa caminhada é outra. A nossa caminhada vem da ancestralidade, entendeu? Vem das mulheres que participaram, infelizmente, da escravidão, que sabe o que é sofrimento, e quem sabe o que é sofrimento, quando tem a oportunidade de estar num lugar que ela possa defender os demais, ela tem uma outra atitude.
porque sofrimento cicatriza, sabe? É por isso que nós temos que discutir muito, né, deputada, sobre esse poder econômico, principalmente para dentro dos partidos, para que essa igualdade também chegue nesse espaço de disputa, né? Se faz extremamente necessário. De fato, nós temos grandes lideranças aí que estão na história há muito tempo, caminhando, e que muitas vezes encontram dificuldade para poder disputar esse lugar, né? Que ainda é tão desigual para nós, né? Esse ano nós temos muitos e muitas candidatas, jovens e não jovens, pré-candidatas, e que estão aí na batalha, e que nós sabemos que quando vai afunilando, vai chegando mais próximo, essa questão do poder econômico determina muito. Então, a senhora sempre fala de uma história onde os negros e nós, principalmente nós mulheres negras, temos que nos juntar mais, nos somar muito mais para um único objetivo, que é romper essas barreiras, né? Então, hoje, ser apenas 10% da representação de mulheres, agora de mulheres negras, é algo em termos de 3% mais ou menos. Então, isso mostra a desigualdade que nós vivemos ainda nesses espaços de representação. E o quanto deputadas, mulheres como a senhora, jogam um papel para que a gente vá rompendo esse processo, né? E acho que esse processo que nós vamos viver eleitoral, das eleições, acho que nos dará oportunidade para que a gente debata mais sobre isso, sobre a presença das mulheres negras, da população negra, nesse lugar que se faz tão importante. Então, a gente sabe que a senhora vai aqui ajudar, contribuir para que a gente faça essa caminhada. Isso, ter essas referências é muito importante para nós. Mesmo sabendo que a senhora ali, né, vai ser mais difícil depois de uma quarentena, mas acreditamos que são essas portas que precisam ser abertas, e a senhora foi uma dessas que abriu essas portas para que outras possam chegar. Então, acho que é assim, né, que a gente vai arrebentando essas correntes. Com certeza, até porque negócio de eu não vou fazer ajuda nem vou contribuir nada, é minha obrigação. Eu tenho obrigação de fazer isso, até porque, como eu respeito muito, entendeu, a minha etnia, respeito muito a questão de ser mulher, e ser mulher, sabe, que vem de origem humilde, sabe, que teve dificuldades assim para conseguir suas coisas, é minha obrigação. Eu teria, sabe, eu seria uma mulher sem vergonha se eu não fizesse isso, porque, afinal de contas, eu tenho que ter coerência na minha vida. Como é que eu não sabe? É aquela história. Quando eu fui eleita, eu peguei meus discos todinhos e fui ler tudo que eu escrevi, que eu cantei, né? Porque se eu conseguir construir uma carreira com mais de 40 anos, falei, peraí, eu tenho alguma importância nesse país. Eu fiz alguma coisa de bom para as pessoas. Então, qual foi a coerência? O mandato, a minha plataforma, vai ser de acordo com tudo aquilo que eu cantei. Eu não fiquei 5 anos sem gravar porque cantei protesto. Então, tudo bem, é esse protesto que vai entrar na minha luta, entendeu? Na minha luta parlamentar. Porque eu nunca esqueço da questão minha de fé, né? Eu sou uma pessoa que respeito toda e qualquer religião, cada um tem o seu credo, mas a religião de matriz africana me deu respostas. E quantas respostas? Respostas que eu me emociono quando falo dessas coisas, porque eu achei que a minha vida não tinha mais rumo, e aí seu Rei das Evas chegou e falou que eu ia retomar. Eu fui à África, fui para lá em Luanda, voltei, retomei a carreira, continuei batendo, continuei lutando, defendendo quem tinha que defender, defendendo pessoas, e na hora que veio esse convite do PCdoB para que eu fosse candidata, muito bem, eu fui lá na minha religião para saber o que era, e a resposta que eu recebi é que eu tinha que aceitar o desafio, porque eu ainda tinha mais coisa para cumprir aqui na Terra. E olha, nós estamos cumprindo coisas, viu? A gente está cumprindo missão que tem dia que eu acho que eu não vou aguentar, de tanto compromisso, tanta coisa. E agora é assim, agora é a live, né? Todo mundo quer live, enfim. A primeira live que eu estou fazendo de pré-candidatura é a sua, até porque não podia ser diferente.
você fortaleceu muito a minha caminhada parlamentar, me ensinou muita coisa. Para além disso, trouxe outras mulheres também fantásticas, entendeu? Por que você deu essa gargalhada bonita aí? Né? Para além disso, você trouxe mulheres fantásticas, né? Eu sei que tem um monte delas aí. Eu não gosto de falar nome, porque se eu falar nome, eu vou arrumar problema com um monte de gente. Né? Eu sei que a Rosa Anacleto está aí, né? Que a Regiane, tem muita mulher, sabe, forte, né? Eliege, que é da nossa turma lá do Quilombo, né? Eu quero mandar um beijo à Carla, né? Também está assistindo, a Lu, né? Enfim, eu queria dizer para todas essas mulheres meu agradecimento, a minha gratidão, porque cada uma, dentro do seu esforço, colaborou comigo. Porque eu não entendo nada de política, eu não entendo nada de regimento, eu não tenho aqueles vernáculos que eles falam lá na Assembleia. Aliás, eu acho o pessoal, às vezes, muito repetitivo, sabe? Quando a gente vai fazer reunião, fala uma coisa, daqui a pouco repete tudo, é uma coisa muito complicada. Agora, eu queria também deixar um recado para os partidos desse país: não usem as mulheres só para fazer a questão da cota, Também, sabe? Aquela também. coisa obrigada. Não, tem que ter 30%. Não, tem que ser 50%. Agora, tem que ajudar, de fato, as mulheres. Esse negócio de fazer de conta, ficar chamando um monte de mulher para ser candidata porque tem que apresentar aquele número lá, é caô. Não pode mais ter caô com a mulherada. Entendeu? Tem que chegar e respeitá-las, dar condições estruturais para que elas Também. possam realmente brigar pela candidatura, entendeu? A questão é essa. E dizer para as mulheres do nosso partido, que é o PCdoB, que eu não minto, não. Eu falei naquele congresso lá, eu estou, aliás, à disposição de todas as candidatas para poder botar a minha cara para falar, enfim, para apresentar. Eu não me nego a isso, muito pelo contrário. Apenas nós estamos numa quarentena, eu tenho que me poupar, porque eu sou grupo de risco, entendeu? Mas, dentro da medida possível, vou atender a todas, até porque gosto de todas. E a Rosina, para dar o axé, foi a primeira, entendeu? Que a gente É. está fazendo a live aí. É, porque o que nós lutamos é para isso, né? Por uma cidade mais humana, mais inclusiva, menos desigual. Esse é o nosso grande papel, por isso nós temos histórias tão incomuns, porque é assim que nós aprendemos a fazer a luta. Deputada, eu queria aqui hoje aproveitar, a gente se fala muito, mas muitas vezes a gente tem um pouco de timidez, né, para falar sobre algumas coisas, mas hoje eu vou ter um pouquinho mais de coragem aqui. Que bom. Dizer é um agradecimento. Eu vou aqui me conter o máximo para não chorar. É um agradecimento. Eu queria dizer para a senhora o seguinte: agora, final de abril, fez exatamente 10 anos que eu a conheci, e eu lembro o dia em que a senhora me ligou, onde eu estava, e eu lembro que ela falou: aqui é Alice Brandão, quase que eu brinquei do outro lado, aqui é Michelle Obama, mas aí eu sentei, né? Eu lembro onde eu estava na CTB, sentei e falei: gente, é Alice Brandão. Eu falei: não estou acreditando. Mas por que eu estou dizendo isso? Porque nessa caminhada de 10 anos, a gente já viu muitas histórias juntas, né? E o quanto eu sou grata para a senhora ter estendido a mão para mim ali naquele momento, 2010, mesmo a senhora nunca tinha me visto antes, e falou: não, você vai vir aqui trabalhar na minha campanha e tal, e a gente está nessa caminhada junto. Então eu queria aqui hoje dizer da minha gratidão e dizer o quanto é importante a gente ter alguém que pegue nas nossas mãos, que acredite na gente, que invista e que fale: olha, o caminho aqui é seu e vamos juntas, né, nos somar para essa caminhada. Então, dizer que tenho aprendido muito, muito, muito. Estou aqui com a mão super gelada, mas eu não poderia deixar hoje, nessa primeira live com a senhora, de dizer da minha gratidão, do meu muito obrigada, do meu tudo, né? Na vida a gente só consegue ter essas oportunidades porque tem pessoas que acreditam
e diz: você é capaz, é possível. E foi dessa forma que a gente se conheceu, como a senhora contou também a historinha antes, e para mim aqui está sendo um momento histórico na minha vida, e são coisas que a gente Obrigada. leva, sem sombra de dúvida. Então, eu queria aqui dizer a todos que estão nos vendo, nos acompanhando, nos assistindo nesse momento, que eu sou muito grata por aquele momento, a senhora ter acreditado, investido e dito é possível. Como o ano passado, a senhora mais uma vez, depois de eu também ter ouvido a minha mãe, eu estou dizendo isso que nós estamos falando de mulheres, e nós mulheres precisamos nos juntar, nos unir, nos proteger, nos acolher e dizer o quanto é possível. Depois eu falei com a minha mãe, eu também falei com a senhora e falou: Rosina, caminhe que também é seu momento de seguir um outro objetivo, e estamos juntas, como a senhora disse agora. Então, eu queria aqui manifestar esse meu respeito, esse meu dizer o meu muito obrigada, né? Acho que como a senhora nos ensina, a gente tem que sempre agradecer, sempre dar uma resposta e dizer o quanto a gente deve ser grata ao outro, aqui no caso as mulheres à outra. Então, eu tinha que dizer isso. Então, eu queria que a senhora também, aqui nos nossos momentos finais, pudesse falar um pouquinho, deixar uma mensagem para as mulheres e uma mensagem para o Dia das Mães. Tá, E minha querida, obrigada. você me emocionou muitíssimo agora. Quero dizer também uma coisa, que quando, em 2011, né, eu cheguei lá na Assembleia, tinha que formar o gabinete, enfim, eu me lembro que algumas pessoas, porque também dentro de partido político você sabe que existem as disputas, né? Existem as vaidades, quem não sabe disso? É todo mundo disputando o tempo inteiro. A política, infelizmente, é assim. Por que Rosina de Jesus? Mas por que você vai levar a Rosina? Primeiro, a Rosina foi a primeira pessoa que se aproximou de mim logo assim que eu cheguei ao partido. Foi uma pessoa que me atentou para a questão da gente ter uma vida, sabe, que tivesse nada que pudesse me prejudicar. Ela teve esse cuidado, eu disse para ela que ficasse tranquila. Outra coisa, uma pessoa íntegra, uma pessoa que sempre passou uma coisa de confiabilidade, e uma pessoa que teve assim uma ação muito delicada no meu mandato, ou seja, uma pessoa que cuida, sabe, sempre cuidou de prestação de contas e que sempre deu tudo certo, graças a Deus, né? Tanto que a gente a chamava na intimidade da ministra da Economia, né? Era Ministério da Economia, com a Rosina Conceição de Jesus. E tem um grande detalhe, Rosina, que acho que me aproximou assim mais de você, é que você tem uma mãe chamada Dona Margarida. Dona Margarida, sempre que encontra comigo, Dona Margarida começa a chorar, sabe? E ela acaba comigo, né? Quando ela chora, ela acaba comigo. Mas eu disse a ela: a senhora tem uma filha maravilhosa que me ajuda muito. Obrigada, senhora, por ser mãe de quem a senhora é. É isso que eu tinha que falar para você. E também não vou esquecer que na hora que Dona Alice partiu, você foi lá para me dar um abraço naquele momento tão difícil da minha vida, tá? Feliz Dia das Mães, com muita saúde para todas. Agradecer a Deus por nossos amigos, nossas amigas aí, né, as que estão com as mães com saúde. A gente tem que dizer para elas, graças a Deus. As que não têm suas mães, podem ter certeza que elas estão nos braços de Deus, estão em lugar muito iluminado, que a sua mãe, sabe, que batalhou, mães que se sacrificaram pela nossa educação. Então, isso que eu tenho que dizer. É muito complicado, mas a gente tem que pedir a Deus que ilumine o espírito delas cada vez mais, que estejam elas onde estiverem, vão nos ajudar muito aqui na Terra, né? Para aquelas mães que, graças a Deus, estão aí com saúde, desejo que Deus dê cada vez mais saúde para elas, e que elas possam estar sempre, sabe, presentes na nossa caminhada, que possam nos ajudar, que possam dar a sabedoria, dar o ensinamento mesmo, de verdade, de mãe,
que ninguém melhor do que mãe para ensinar a gente a caminhar na vida, com certeza. Feliz Dia das Mães para todas. Obrigada, deputada. Aqui, ó, mãozinha. Feliz Dia das Mães. Feliz Dia das Mães também para a senhora, para Yara, para aquela lindeza chamada Pérola, né? Para as suas sobrinhas, Noala. Noala, que maravilha. Exatamente. E para todas as mães, nesse dia muito especial, num momento não dos mais agradáveis, mas o nosso carinho, o nosso amor, o nosso calor vai ser o mesmo, com certeza. E mais uma vez... Eu quero dizer para a Yara o seguinte, que ela deve estar assistindo a gente, não sei, acredito que a Noala esteja. Dizer para ela que foi muito importante, né, ela ter colocado no mundo a Noala e a Letícia, que são, sabe, dois tesouros que eu tenho, que eu amo demais, e agora chegou a Pérola também, que é uma fofura, né, uma delícia, e que me chama de Tivó. É muito bom, tá? Fiquem com Deus vocês e muito obrigada por tudo, tudo. Obrigada, deputada. Obrigada, cantora Alice Brandão, artista Alice Brandão, nossa mãe, mãe de todas nós. E... Aqui, ó. Aqui. É carinhosa. Carinhosa. Deputada, feliz Dia das Mães. E Deus abençoe. Obrigada. E continue com essa força, com essa energia, com essa caminhada, sempre com a gente. Tá bom?